Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Então vamos continuar nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Estamos aqui em Naimisharanya, no templo de Shri Mahagoura Nitai, diz que é as deidades mais belas do mundo. Bom, é o que alguns devotos dizem. Bom, ontem eu mandei fazer meus óculos, então eu estou sem óculos. Alguém vai ter que ler. Quer ler, Bala? Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 13, Brahma rouba os meninos e os bezerros, verso número 50. 51? Verso número 51. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Repitam, por favor. Atmadi Atmadi Stamba Stamba Paryantair Vayantai Murtimadbis Mutmarti Characharaihi Characharai Nritya Nitya Gitadi Gitadi Anekaraihi Anekajai Pritak Pritak Pritag Pritak Upasitaha Upasitaha Atmadi Stamba Paryantair Murtimadbhis Characharaihi Nritya Gitadi Anekaraihi Pritag Pritag Upasitaha. Atma Adi Stamba Paryantai, desde o Senhor Brahma até a entidade viva insignificante. Murti Madbi, assumindo alguma forma. Charat Acharai, móveis e inertes. Nritya Gita Adi Aneka Araihi, pelos mais variados meios de adoração, tais como dançar e cantar. Pritak Pritak, diferentemente. Pashita, que estavam sendo adoradas. São significados dados por sua divina graça, Bhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
Todos os seres móveis e inertes, desde o Senhor Brahma de 4 cabeças até a mais insignificante entidade viva, haviam assumido formas e adoravam diferentemente aquelas Vishnu-murtis de acordo com suas respectivas capacidades, com vários meios de adoração, tais como dança e canto. Significado: de acordo com suas habilidades e seu karma, inúmeras entidades vivas ocupam-se em diferentes classes de adoração ao Supremo, mas todas estão ocupadas. Divera Swarupa Hai Krishnera Nityadas. Não há ninguém que não esteja servindo. Portanto, o Mahabhagavata, o devoto mais elevado, vê todos como ocupados a serviço de Krishna. Somente a ele próprio ele vê como não estando ocupado. Temos de elevar-nos de uma posição inferior a uma posição superior, e a posição máxima é aquela em que se presta serviço diretamente em Vrindavana. Mas todos estão ocupados em servir. Esquecer-se de servir ao Senhor é Maya. Ekale Ishvara Krishna Arasaba Britya Yare Yache Nachaya Se Taiche Kare Nritya. Somente Krishna é o Mestre Supremo e todos os demais são seus servos. De acordo como Krishna deseja, todos dançam a música que ele tocar. Existem duas categorias de entidades vivas, móveis e inertes. As árvores, por exemplo, permanecem em um só lugar, ao passo que as formigas movem-se. Brahma viu que todas elas, desde as criaturas mais elevadas até as mais baixas, assumiram diferentes formas e, de acordo com sua posição, estavam ocupadas no serviço ao Senhor Vishnu. Recebe-se uma forma segundo a maneira pela qual se adora o Senhor. No mundo material, o corpo que alguém recebe é guiado pelos semideuses. Na verdade, é a isso que as pessoas se referem ao mencionar a influência dos astros. Como se indica no Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 27, através das palavras Prakrite Kriyamanani, a pessoa é controlada pelos semideuses de acordo com as leis da natureza. Todas as entidades vivas estão servindo a Krishna de diferentes maneiras, porém, quando elas são conscientes de Krishna, seu serviço manifesta-se plenamente. Assim como uma flor em um botão pouco a pouco desabrocha e fornece aroma e beleza, do mesmo modo, quando a entidade viva chega à plataforma de consciência de Krishna, a beleza de sua verdadeira forma desabrocha plenamente. Esta é a beleza última e a satisfação última do desejo. Estava tentando aqui contextualizar. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshu Umilitam Jena. Vamos desligar isso. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshu Umilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Sayarupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namine Vanchakalpa Taruvyaśya Kripa Sindhu Bhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então esses são os últimos comentários, né, de Prabhupada ao Srimad Bhagavata. Esse capítulo, que é intitulado
Brahma rouba, né, como é? Brahma rouba os vaqueiros e os bezerros, né? Então tem uma nota, né, dos editores do Bhagavata. Imagine que agora, nesse momento, o Prabhupada está há alguns meses de jejum, deitado numa cama, quase sem conseguir falar. E ele continua traduzindo o Bhagavata. Vocês sabiam disso, né? Mas assim, tem muitas pessoas que estão nos assistindo aqui, não. Então, a gente está ouvindo uma pessoa moribunda, que está... A gente está assim, tendo a oportunidade de ouvir alguém plenamente consciente a poucos dias de deixar o corpo material. É muito impressionante, né, o exemplo de Prabhupada, de um ser completamente consciente de Krishna. A gente tem assim, estamos estudando, né, o Padeshamrita, e estamos falando muito sobre o verdadeiro ego, o ego falso, todas essas coisas, né? E transcender a influência da natureza material, não se deixar afetar, né, como um dhira, não se afeta, não se perturba, mesmo com as condições mais difíceis, né, desse mundo material, ele permanece fixo. Então a gente vê como o Prabhupada estava completamente fixo na sua posição constitucional. É o que o Prabhupada aqui está explicando nesse significado, né? Que a posição da entidade viva é a posição de servir. Porque essa é a posição constitucional da alma. E que um devoto Mahabhagavata, ele vê que todo mundo está ocupado em serviço, direta ou indiretamente. Não tem ninguém que não esteja servindo. Mesmo a pessoa mais rica, ela está servindo de alguma forma. Ela pode estar servindo aos seus próprios sentidos, servindo à sua mente, né? Ou servindo a sua esposa, servindo a um filho. Então, a condição de servir é uma condição inerente a nós, almas espirituais. A diferença é de que nós podemos estar servindo plenamente conscientes de Krishna e podemos estar servindo a Maya. Então a posição da alma como Tatastha Shakti, que é nessa energia marginal, então isso significa que a alma ou ela está sob o controle da energia divina de Krishna, ou ela vai estar sob o controle da energia externa de Krishna, né? Então, não é possível que a alma esteja numa posição de independência ou assim de liberdade, no sentido de que ela não está sujeita a alguém. Todos nós estamos sujeitos. É uma mera ilusão pensar que a gente é independente. Quando a gente não está servindo a Krishna, a gente vai estar servindo a Maya nas suas muitas formas. Então aqui é um passatempo muito conhecido, passatempo em que o Sr. Brahma, ele resolve roubar os bezerros, né, e os vaqueirinhos, né? Krishna estava desfrutando de seus passatempos em Vrindavana. E em dado momento Krishna, ele resolveu que as vaquinhas tinham sumido, né? E aí Krishna falou para os seus amigos: olha, eu vou atrás das vaquinhas. Porque eles estavam, se não me engano, eles estavam tomando prasada nesse momento. Eles tinham parado para fazer um lanche.
Então Krishna notou que as vacas tinham desaparecido. Então ele não, imagine só, Krishna não queria interromper o lanche dos amigos. Então ele mesmo resolveu sair e ir atrás das vacas. Mas no fundo, ele estava entendendo que o Sr. Brahma já estava tentando aprontar alguma coisa. Então nesse momento que Krishna sai para procurar as vacas e sai procurando em todos os lugares e não encontra, nesse momento o Brahma também, né, rapta todos os vaqueirinhos e colocam eles numa espécie de sono místico. E quando Krishna volta, também Krishna não encontra os vaqueirinhos. Então, Krishna entende o que Brahma está querendo fazer, né? Então, Krishna, ele se expande. Ele se expande no mesmo número de vaquinhas e no mesmo número de vaqueirinhos, com as mesmas formas, com as mesmas características, tudo igual. Então, aí Krishna volta, né, para Vrindavana. Só que todos ali são expansões de Krishna. Então, as vacas, porque Krishna cuidava dos bezerrinhos, né? As vacas ficavam sob os cuidados dos vaqueiros mais velhos. Então, quando as vacas viram, né, os bezerros, elas sentiram um amor muito diferente, porque agora todos os bezerros, na verdade, eram expansões diretas de Krishna. E as mães começaram a sentir um afeto diferente pelos filhos, porque os filhos eram todos agora expansões diretas de Krishna. E se passou um tempo e Balarama começou a perceber que alguma coisa diferente estava acontecendo. Porque era assim, o afeto que as mães, na forma de vacas e na forma de mães, né, mulheres, o afeto delas, de todas elas, estavam assim, crescendo e numa doçura muito diferente. Então Balarama começou a perceber isso, a diferença. Então, Balarama foi perguntar a Krishna, né, o que estava acontecendo. Aí Krishna termina revelando para Balarama. Então, agora a gente já está no final desse capítulo, porque Brahma volta depois de 1 ano. Bom, 1 ano de Brahma significa muito tempo, né? Então, quando ele volta, aí ele vê Krishna lá brincando do mesmo jeito, né, curtindo as suas brincadeiras com os vaqueirinhos, com os bezerrinhos, e Brahma olha assim, o que está acontecendo, né? E então, eu não recordo muito bem desse finalzinho, né? Porque que ele estava vendo todas as formas como expansões de Vishnu, é isso? Acho que o Shukadeva Goswami está glorificando as formas de... A Shukadeva Goswami está glorificando? É? Todas essas formas que Krishna assumiu como vaqueirinhos e tudo, né? Então, a nossa tradição é, assim, muito personalista, podemos dizer, né? Porque algumas tradições não conseguem conceber a ideia de que Deus possa ter uma forma e que a realidade última possa ser uma realidade cheia de variedades, cheia de relacionamentos e cheia de tantas formas, de tanta beleza, né? Eles não concebem isso, essa ideia. Então, mas aqui a gente vê Krishna pode assumir tantas formas, assim como o oceano produz tantas ondas,
A gente não pode calcular a quantidade de ondas, né, que o oceano produz. Assim também, Krishna não é um ser estereotipado, um ser que foi obrigado a assumir uma forma, a assumir um corpo e que está preso a esse corpo. Krishna se expande quantas vezes ele quiser, em quantas formas ele quiser. E mesmo assim ele não fica preso a isso, e simplesmente ele faz tudo isso para expandir o seu prazer, expandir, né, a sua própria bem-aventurança. Então, por exemplo, todos nós, almas espirituais, somos expansões de Krishna. E Krishna se expande nessa energia, Tatasta Shakti, para expandir o prazer dele. Então nós existimos, né? Não vou dizer que fomos criados, porque a gente não é criado, mas como parte de Krishna, como energia de Krishna, nós existimos para incrementar o prazer de Krishna. Aí de repente a gente se rebela e quer ser independente e não quer participar da lila de Krishna. Não, eu quero ter a minha própria lila. Entendem? Eu quero ter a minha própria lila. Então a gente quer obter energias como dinheiro para poder construir meu mundo espiritual. Minha casa, meu reino, minhas posses. E todas essas coisas são como as energias de Krishna, porque as energias de Krishna atuam para o prazer de Krishna. Sua energia interna, Samviti Shakti, manifesta Vrindavana. Todas as suas energias, Ladines, todas as suas energias manifestam toda uma condição para o prazer de Krishna. Então a alma, como vem nesse mundo material, ela precisa também de uma condição para desfrutar. Então Krishna dá um corpo, e Krishna manifesta esse mundo material. Então assim a gente tenta criar o nosso mundo independente de Krishna para ser felizes. Então, obviamente, porque isso é artificial, isso não pode trazer felicidade verdadeira. Por isso que a gente nunca consegue ser feliz. E aí Prabhupada explica, quando a alma, ele dá o exemplo de um botão de rosa, né, que vai desabrochando. Então, na medida em que a gente vai despertando para a realidade, entendendo que eu sou de Deus, eu pertenço a alguém. Claro que essa pessoa a quem eu pertenço me dá certa independência, certo livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio, essa independência está restrita dentro de um contexto, dentro de um ambiente. Nós não somos seres independentes. Entendem? Nós somos energia de alguém. E como energia, nós temos uma atribuição. Nós temos nossas características. Então, quanto mais nós nos distanciamos do serviço, da atitude de servir amorosamente, que é a nossa natureza, assim como quanto mais a fagulha se afasta do fogo, ela se apaga e ela vai se tornando opaca. Então, quanto mais a gente se afasta da nossa natureza de amar e de servir, mais a gente fica pobre. Mais a gente se distancia
de tudo aquilo que a gente tem como almas espirituais, Sat-Chit Ananda. Então, quando a alma volta a sua atenção, começa a compreender a sua posição, então o que é que acontece? Assim como uma flor vai desabrochando, porque veja, uma flor num botão, ela não tem perfume, tem? Não, não é? Então assim também da mesma forma o devoto ele começa a praticar a sua vida espiritual e na medida que ele vai purificando essa tendência da luxúria, que é a tendência provocada pelo egoísmo, provocada por toda essa... Né? Então ela vai recobrando. Então ele compara que isso é como a flor que vai abrindo. E na medida que o botão vai abrindo, a gente pode perceber a beleza que a gente não via. E a gente pode começar a perceber o aroma. Né? Então, da mesma forma, o devoto ele começa a manifestar suas qualidades como alma espiritual. Ele começa a manifestar sua vida como um ser espiritual. Então o perfume é comparado às suas qualidades, ao seu serviço, à sua atitude amorosa para com a Suprema Personalidade de Deus e todos os seres. Né? Então, enquanto a gente não entender que somos parte da pessoa suprema, né? Mamai Vamsho Diva Loki, né? Nós somos uma parte, somos partes e parcelas da pessoa suprema, somos energia da pessoa suprema. Não podemos ser independentes. Qualquer pessoa que quiser tentar viver independente não vai obter felicidade. Mesmo assim num relacionamento, né? Sempre se fala que no casamento do devoto é um casamento, um relacionamento a três, né? A gente nunca pode estar afastado, separado de Krishna. Sempre o relacionamento no casal, por exemplo, nesse caso, tem como objetivo ambos satisfazerem Krishna, servirem a Krishna juntos. Tá? Então, assim, mesmo também na dimensão espiritual, existem os relacionamentos, mas os relacionamentos existem sempre com Krishna no centro. Sempre é assim, Krishna no centro. Todos estão se esforçando para expandir o prazer de Krishna. Então essa é a natureza. E aí o que Prabhupada, já próximo de abandonar seu corpo, continua nos ensinando. Porque por mais que a gente ouça isso, difícil aprender. A gente aprendeu outra coisa nesse mundo e é muito difícil esquecer o que a gente aprendeu nesse mundo material. Que somos o centro, que somos os desfrutadores das ações. Não é? Então é isso. Já passou? Rápido, né? 6 horas. Tem direito à pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Não. Todo mundo entendeu. Diga. Tem que ver se tem alguma pergunta no celular, por favor. Quem quiser, tiver alguma necessidade, tiver algum serviço, pode ficar à vontade, tá? Nesse contexto que Brahma estava lançando seu olhar sobre... Só um minutinho. Leva ali o microfone. As pessoas reclamam que não conseguem entender a pergunta. Nesse contexto do verso, no qual Brahma lança o seu olhar sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas pelos diversos seres em diversos níveis de consciência, teria sido um olhar compassivo de dizer assim,
todos estão prestando serviço a Vishnu em todos os seus níveis de consciência, e esse olhar compassivo estaria contemplando o processo existencial no plano cósmico, independente dele estar prestando serviço devocional direto, consciente ou inconscientemente? Bom, eu vou ficar devendo essa resposta para você, porque faz muito tempo que eu li esse capítulo. Eu não me lembro exatamente. Você sabe a ideia, porque que Brahma... Você está falando que era Shukadeva Goswami que está falando. Agora no final. No final. Ele está glorificando, né? Porque Brahma, assim, ele fica surpreso com tudo, né? Com tudo o que aconteceu. Mas nesse momento ele estava explicando a reação de Brahma, olhando todas as entidades vivas, executando serviços para Krishna em todos os seus níveis, em cada um dos seus níveis de consciência. Ele estava descobrindo o que estava acontecendo. Bom, eu não sei se ele estava maravilhado, se ele estava, né, assim, diante de tudo aquilo, ele estava começando a tomar consciência de que Krishna não era uma pessoa comum e assim por diante. Eu acho que ele estava começando a entrar. Eu vou ler com mais calma hoje, para amanhã poder, assim, ser mais assertivo, tá bom? Desculpa. Maharaj, nós somos pedaços da energia, não somos energias de Krishna, mais fragmentada, né? Nós somos fragmentados. Mas e quando a gente, se a gente consegue ir para o mundo espiritual, lá a gente também vai ficar, continua energia, mas separado, ou em algum momento existe uma conexão que se funde com Krishna? Não, nós somos seres individuais, eternamente individuais. Krishna na Bhagavad Gita tem um verso muito conhecido, onde ele fala: nunca houve um momento em que eu não tenha existido, nem você, Arjuna, nem todos esses reis, nem no futuro nenhum de nós vai deixar de existir. Então, graças a Deus, nós somos seres individuais eternamente. Somos partículas de consciência e temos nossa individualidade eterna. Não pode ficar tranquila que você nunca vai deixar de existir. Tá bem. Hare Krishna. Não, porque tem algumas tradições que falam que não, né? Que a nossa individualidade é produto de Maya. Tá? É como, por exemplo, o ar dentro de um pote de barro. O ar que está dentro do pote de barro é igual ao ar que está fora. Quando você quebra o pote de barro, o ar que está dentro se funde com o ar que está fora e deixa de existir. Mas assim não teria sentido, né? Porque, imagine, tanto esforço para depois deixar de existir. Pois seria muito triste. Não, mas a gente não vai. Pergunta. Não. Mas tem alguma pergunta no... Não, né? Diz que às vezes o pessoal se sabe identificar, né? Acabou de pular uma pergunta. Quando a alma volta ao Supremo, ela esquece tudo que passou nas existências materiais? Pergunta difícil. Olha, tudo, assim, todas as experiências da alma ficam registradas na existência da alma. Porém, esse tipo de situação, meu mestre espiritual falou certa vez, que é como se fosse um pesadelo, né? Ninguém quer ficar lembrando de pesadelo, né? Então você tem muito mais o que viver, né? A vida. Mas se você forçar a lembrança, mas se você desejar, você pode lembrar coisas que você viveu nesse mundo. Né? Mas essa lembrança é como um pesadelo, é como algo que você quer esquecer, você faz questão de esquecer. Ok? Pronto?
Então, muito obrigado, Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.